Olá pessoal, aqui é Beto Caseta, o seu planejador financeiro, e mais uma Masterclass Jornada Financeira. O assunto de hoje é crédito, certo? Então você aí que utiliza crédito ou não, né, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, vamos entender aí primeiramente a origem, né, como é que surge essa operação de crédito, como é que surgiu essa necessidade de crédito, né, de precisar tomar um recurso emprestado para devolver depois, né? Vamos analisar isso, o impacto no orçamento, né? Vamos conversar de algumas situações e também eu vou vou falar uma a uma das modalidades mais comuns de crédito e suas características, tá legal? E no meio desse processo vamos passando algumas orientações, tá legal? Então, vamos começar aqui. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é como é que então surge uma operação de crédito? Você quer comprar alguma coisa, né? Você quer comprar um bem ou um serviço, ok? Ou de uma maneira mais refinada, você pode pegar uma operação de crédito para fazer um outro investimento, tá? Por que mais complexo? Você vai ter que achar um negócio que paga mais do que você paga de juros, tá? Então isso é um assunto para uma outra aula. Então nós vamos abordar aqui esse tipo de necessidade, tá? Então basicamente você vai comprar um bem, vai comprar um serviço. Serviço aqui pode ser uma consulta médica, pode ser uma cirurgia que precise, pode ser uma viagem, enfim, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria que você diferenciasse antes de tomar o crédito é porque você sabe, né? A tomada do crédito você vai pagar mais do que o bem vale hoje, tá? Então você vai acabando ter um custo financeiro, isso pode vir a impactar no seu orçamento de forma crescente, tá? Bom, qual que é o ponto aqui? Este bem e serviço, ele pode ser uma necessidade, ou pode ser um desejo, certo? Então, primeiro ponto aqui. Quando é uma necessidade, por exemplo, pode ser uma cirurgia que é necessária ser feita, surgiu a necessidade de trocar o pneu do carro, por exemplo, reforma na casa urgente, né? Algo que você não tem como continuar o seu curso normal de vida sem executar, tá? Então é algo que afeta diretamente a sua vida. Vamos colocar aqui, ele tem um alto impacto na sua vida, certo? Isso é importante, tá? Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu jamais vou condenar assim o uso do crédito, tá? Não acredito nessa questão de demonizar o crédito, não é isso, tá? A questão é a gente saber avaliar uma situação onde a gente vai precisar utilizar o crédito. Então eu digo o seguinte, se algo vai impactar tanto na sua vida que você não vai conseguir seguir o curso normal da sua vida sem preocupações, né? Porque o que acontece? Uma necessidade, que é algo de alto impacto, já citei alguns exemplos aqui, uma cirurgia, uma reforma na casa, uma troca do pneu do carro, ela vai acabar, se você não fizer, mesmo que você não tenha dinheiro, tá? Se você precisa usar o crédito, o empréstimo, tá? Se você não fizer, vamos dizer que você não faça essa ação, você vai ter um custo emocional muito maior do que o custo financeiro do crédito, tá? Por quê? Você não resolvendo uma situação de alto impacto na sua vida, vamos colocar uma cirurgia, por exemplo, que é algo de bastante impacto, né, que você precise fazer, né, e você não faça isso, ou você postergue isso, por não querer usar o crédito, por exemplo, não ter dinheiro, isso vai lhe gerar um custo emocional, ou até muitas vezes um custo físico mesmo, né, de saúde, um custo emocional. E o que acontece? Esse custo emocional vai impactar naquilo que nós vamos falar muito
aqui nas masterclasses, nos programas, tá? Que é a questão da produtividade. Produtividade. Tá? Então, o que você tem que evitar ao máximo, né, é que você sofra impactos muito graves na sua produtividade, porque a produtividade é a sua maior fonte de renda, certo? O seu trabalho é a sua maior fonte de renda. Aqui você deve proteger as 7 chaves. Isso aqui é algo que você tem que proteger a 7 chaves, tá legal? Então, todo um evento, daqui a pouco, que você está adiando por não ter dinheiro, pode estar lhe causando um custo emocional muito maior, o que vai impactar a sua produtividade e, consequentemente, a sua renda tende a cair ou a não crescer. Então nós vamos falar muito desta parte do crescimento de renda, que é um dos principais pontos da educação financeira. Tá legal? Então não é só falar de despesa, de controlar, de investir melhor, é também falar de produtividade e falar de renda. Tá legal? Então, isso é importante avaliar. Você diferenciar necessidade, tá? É o que você precisa fazer para não perder a sua produtividade, a sua saúde mental, que é o seu bem mais valioso. Fechado aqui? Bom, e por outro lado, nós temos o desejo. Oh, o desejo. O desejo, geralmente, como é que nós vamos separar as duas coisas? É algo que não tem tanto impacto, é um baixo impacto na sua vida de uma maneira geral, tá? Exemplos de desejos: um carro melhor, né? Um carro melhor, tá? Sei lá, uma TV melhor, doméstico. Qualquer exemplo aqui, né, que a gente possa ser mais extravagante, assim, vamos botar uma casa melhor, por que não? Um apartamento maior, por exemplo, pode ser um desejo, tá? E aí eu poderia passar a tarde inteira aqui listando exemplos de baixo impacto na sua vida. O que eu quero dizer com isso? É lógico que um carro melhor, vai ter um conforto maior, mas você sempre deve comparar, né, o seu desejo com a sua necessidade, tá? Então o que acontece? Quando você usa o crédito para uma necessidade, o custo financeiro do crédito, ou melhor, o custo financeiro de você não fazer algo pode ser maior que o custo do crédito, tá? Então, por exemplo, aqui na necessidade eu tenho baixo impacto, tá? Mas o custo financeiro, vamos colocar aqui, ó. O custo financeiro é menor, vou botar aqui menor. Deixa eu ver se está ficando bom na câmera ali, mais ou menos. O custo financeiro é menor do que o custo emocional. Vamos colocar aqui. Tá? Basicamente é isso. Quando você utiliza crédito para um desejo, um carro melhor, uma TV melhor, um apartamento maior, convenhamos que não é uma necessidade, ou se for uma necessidade, você tem que avaliar, ou melhor, pode ser uma necessidade, por exemplo, vai ter um filho, né, precisa de 2 quartos, enfim. Mas é isso que você tem que avaliar, tá? Você tem que classificar o seu bem ou serviço se é uma necessidade ou se é um desejo, tá? Se for meramente um desejo, acontece que o custo financeiro que você vai ter que arcar, ele vai ser maior do que o custo emocional de você não fazer aquilo, tá? Então, por exemplo, um carro melhor,
Se ele não for uma necessidade, pode ser uma necessidade também. Se você, por exemplo, precisa do carro para trabalhar, para fazer entregas, né, ou está prejudicando demais a rotina, pode ser uma necessidade sim, tá? Mas se você enquadrar ele como um desejo, esse é um desafio, na verdade, que não é fácil de fazer, mas o custo financeiro, você pegando um crédito para fazer essa compra, vai ser muito maior que o custo emocional, porque você não precisaria tanto desse bem, certo? Então, em resumo, o que eu quero que você analise é quando surgir a vontade, né, ou você for analisar a aquisição de um bem ou serviço, se você não tiver recursos para tal, você não se planejou anteriormente, isso é uma coisa muito comum, eu quero que você avalie bem se é uma necessidade, se você precisa, se isso aqui vai... vamos pegar o exemplo do carro, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do carro agora. Vamos pegar o exemplo do carro, que é bem comum. É uma necessidade, você precisa de um carro melhor, talvez, porque você, na sua profissão, por exemplo, é importante tu ter um carro melhor, para uma... enfim, você trabalha com entregas, precisa de um carro mais econômico, enfim, né? Ou o seu carro pessoal mesmo está muito já desgastado, está gerando um desconforto enorme, né? Aí sim é uma necessidade, tá? Agora, meramente porque por ser um carro mais moderno, ou por ser um carro muito mais confortável, ou por ser um carro do ano, meramente porque os outros também têm um carro do ano, tá? Então, essa é a avaliação que tem que ser feita, se é uma necessidade ou se é um desejo, no que eu não recomendaria a operação de crédito para satisfazer desejos, tá? Porque o custo financeiro não compensa. Basicamente é isso. Não importa que custo estamos falando aqui, tá? Obviamente, quanto menor o custo, melhor, tá? Mas não vai compensar porque o custo de você fazer o custo financeiro não vai valer a pena. Ok? Então, um apanhado geral aqui dessa primeira parte, tá? Um discurso aí mais de escolhas, né? De como fazer escolhas da maneira correta, sem entrar em números, não entramos em números ainda, né? Mas basicamente avaliar primeiro a necessidade do desejo, até porque o desejo muitas vezes ele é meramente temporário, Depois de um tempo já não tem mais efeito aquele bem que você comprou por desejo. Bacana? Segunda questão aqui, segundo ponto, é a questão do orçamento, tá? Então, você tem que analisar, você tem que ter um orçamento. Para quem não sabe o que é um orçamento, basicamente pode ser uma planilha, pode ser uma folha de papel, um caderno, qualquer coisa, onde você vai ter a programação dos seus gastos. Então, por exemplo, janeiro, tá? Receitas, tá? Receitas é tudo aquilo que entra. Você vai ter as suas despesas, aquilo que sai, tá? E se sobrar, ou melhor, ponto importante agora. Já aproveitando, pular algumas etapas aqui, mas aqui não pode deixar a bola passar. Você vai ter suas receitas, aí você vai ter os seus investimentos, suas aplicações, que é os gastos com você mesmo, né? Que eles são negativos porque eles vão ser investidos em algum lugar, tá? Mas você está pagando você primeiro, ok? Depois sim, você vai para as despesas, tá legal? E lá no final tem um resultado que pode ser positivo, negativo ou igual a zero, tá? De maneira bem simples, isso é um orçamento, né? E depois você passa para o próximo mês, fevereiro, março e por aí vai, tá? Então assim, ó, antes de usar o crédito, antes de usar o crédito, você vai lá fazer uma simulação
vou fazer uma operação de crédito, uma parcela de R$500. Você vai fazer lá, vai botar lá no seu quadrinho, é muito simples, tá, gente? Você vai ter lá receitas, investimentos, despesas. Acho que investimentos ele não está bem claro, não, mas dá pra ver. Então, lá nas despesas você vai colocar menos 500 do empréstimo que você vai tomar, ou do parcelamento, ou o que for, tá? E você vai olhar o quê? Olhar, aqui é o resultado, vou colocar como lucro barra prejuízo, tá? Barra prejuízo. E aí você vai fazer o exercício de olhar para o lucro prejuízo e ver se você está tendo muito prejuízo com essa operação de crédito. Se você está tendo muito prejuízo. Tá? É claro que 95% das pessoas não fazem isso. Certo? Talvez você seja um deles. Mas é algo tão simples, é uma ferramenta tão simples, só que chata de fazer, por isso que ninguém faz, porque é extremamente chata. Né? Eu, como educador financeiro, tenho que dizer isso, não posso mentir para vocês, né? Mas é uma coisa muito chata de fazer. Eu sei que eu já fiz anos e anos a fio, milimetricamente orçamento, e é chato, tá? Mas dá resultado, ok? Então o que você vai fazer antes de pegar o crédito é fazer lá no seu orçamento, colocar lá a parcela, quanto que vai ser, vai encaixar aqui no quadrinho de despesas, tá? E vai ver qual é o resultado que vai dar aqui embaixo, tá? Se você vinha já, qual que deve ser o resultado aqui embaixo, falando nisso? Zero. Zero. O resultado ideal aqui é zero, tá? Ou próximo a zero, tá? Próximo a zero. Por quê? Você já fez os seus investimentos aqui. Você faz os investimentos antes de pensar nas despesas, tá? Então, não tem problema ser zero aqui, porque você já investiu aqui em cima, tá legal? Aqui é onde você vai fazer crescer o seu bolo. Por que é o sinal de menos aqui? Porque é um dinheiro que sai do teu caixa, sai da tua conta e vai para algum investimento, tá bom? Então pode ser próximo a zero aqui. O que você vai fazer? Vai colocar os 500 da parcela no seu orçamento, na sua despesa, e vai ver qual foi o resultado aqui no lucro prejuízo. Se aumentou muito o seu prejuízo, ou se diminuiu muito o seu resultado aqui, tá? Se ficou muito longe de zero, alguma coisa está errada, tá? Você vai ter que planejar, ok, eu vou ter uma parcela a mais de R$500. Isso aqui vai acrescentar nas minhas despesas. Então, eu só tenho duas alternativas, tá? Ou melhor, tenho três alternativas. Ou eu, que é, na verdade, a tríade das finanças, né? Para eu fazer o crédito e não impactar num maior prejuízo, ou eu vou aumentar minha renda, se não hoje, lá para frente, tá? Não tem problema eu ter um aumento de prejuízo de forma temporária, tá? Você pode, por exemplo, utilizar uma operação de crédito para fazer alguns investimentos que vão lhe gerar aumento de renda, ok? Ah, eu faço doce. Então, para eu comprar, sei lá, uma panela, os insumos e, sei lá, um forno para fazer doce. Isso vai me custar uma parcela de R$500 durante um ano. Ok, R$6.000. Ah, mas essa despesa aqui vai me gerar um aumento de renda lá na frente, tá? Então, ok. Ou então, eu vou ter que reduzir, aqui aumentar, reduzir os meus investimentos. Tem problema reduzir os investimentos? Se for por pouco tempo, não. Porque, como eu falei antes, se é uma necessidade, tá? Você reduzir temporariamente os seus investimentos, não tem problema, tá? É claro que se você tem uma reserva já nesses investimentos, você pode utilizar o valor dessa reserva para cobrir a sua necessidade. Isso é outro ponto importante também, tá? E por último, eu vou ter que reduzir em algum outro lugar as minhas despesas. Certo? Então assim, ó, concordo, o quadro aqui está um pouco bagunçado, tá? Mas qual que é a lógica aqui? Antes de pegar o crédito,
você vai jogar no seu orçamento a parcelinha, tá? E vai ver qual é o impacto desta parcela no seu orçamento. Tá legal? Bom, continuando aqui. Então você vai, antes de pagar o crédito, você vai fazer uma simulação no seu orçamento, como é que vai ficar essa parcela de 500, tá? Vai ver qual é o impacto e vai analisar da onde que vai sair esses 500 para você não aumentar continuamente o seu endividamento, tá? Então quem já jogou aquele joguinho chamado, não me fugiu, Tetris. Um orçamento, ou praticar um orçamento, é como jogar Tetris, certo? Você tem lá um espaço, que é a sua capacidade de gastos, tá? E você vai ter que encaixar lá eles. Então você tem lá despesa com a casa, despesa com o carro, despesa com não sei o que, certo? Então cada bloquinho que você for querer colocar a mais, né? E é um espaço limitado, né? Não é bem um Tetris, né? Mas é parecido, tá? Seria mais um quebra-cabeça. Na verdade, acho que seria mais legal a gente botar como se fosse um quebra-cabeça aqui. Então, um quebra-cabeça. Puzzle, acho que é assim que escreve. Um quebra-cabeça. Tá? Você tem lá as pecinhas todas encaixadas. Tá? Você tem as pecinhas todas encaixadas lá. Você vai ter lá a sua receita, que é o bolo total, que é o espaço que você tem, a sua receita, a sua renda, certo? E lá você vai ter as suas despesas, despesa A, despesa B, despesa C, e por aí vai, tá? Para eu botar uma pecinha de R$500 no meu orçamento, o que eu tenho que fazer? Bem claramente, ou eu aumento a minha renda, aumentar para poder encaixar esses 500 aqui, ou eu saco fora algum desses caras aqui, para ele poder entrar, certo? Então basicamente é isso. Por isso que é importante fazer o orçamento. Você vai visualizar e vai entender que tipo de impacto tem uma parcela de R$500, por exemplo, no seu orçamento. Tá legal? E você vai conseguir gerenciar o seu orçamento. Por que 95% das pessoas, se não mais, não fazem? Porque é muito chato de fazer, tá? Mas é uma baita ferramenta e dá resultado. Então é aquela coisa, eu quero emagrecer, sei lá, quero emagrecer, tô um pouco acima do peso, quero emagrecer. Cara, é chato, você vai ter que criar hábitos. Claro, no meio desse processo você vai encontrar talvez caminhos de satisfação, né? Caminhos que aquilo ali vai se tornar prazeroso, mas você começar a fazer, geralmente é chato, porque é uma coisa que você não sabe, não está acostumado, né? Tem medo, tem receio, tem vergonha, sei lá o que, e você acaba não fazendo ou postergando, tá? Basicamente era isso sobre a primeira etapa da parte de crédito, tá? Então, identificar se é uma necessidade ou se é um desejo. Realmente você precisa utilizar o crédito. Se você não pode esperar um pouquinho para trocar daqui a pouco de carro, ou trocar TV, ou por aí vai, certo? E o segundo ponto é ver o impacto no seu orçamento. Então agora vamos falar linha por linha de crédito aqui. Então a primeira delas são os limites rotativos. Os limites rotativos. E aí nós temos o cheque especial, que eu vou colocar aqui como CH, e o cartão de crédito, que eu vou colocar como cartão. Tá? Então agora o que a gente vai... eu não vou assim entrar detalhadamente em cada um deles, isso aí a gente pode fazer num segundo momento. Tá? O que eu vou explicar aqui? Eu vou tentar linkar o tipo de crédito, a modalidade, com a sua, vou botar aqui em cima, finalidade. Porque o banco lá,
ou a operação ou a instituição, quando ela montou as modalidades de crédito, ela imaginou, esta linha é para tal situação, esta linha é para tal situação, esta linha outra é para outra situação, tá? Então, por isso que algumas são mais caras do que as outras. Não vem ao caso aqui em explicar isso agora, tá? Mas basicamente, os rotativos, o cheque especial, por exemplo, que é aquele limite adicional que aparece no teu extrato, tá? Ele é para períodos ultra curtos. Ultra curtos. Por exemplo, de 1 a 3 dias. É aquela emergência que surgiu de ultíssima hora, não tem onde pegar, às vezes não quer nem baixar a aplicação, se tu tem aplicação, né? É para tu utilizar, a gente chama, tem um termo em inglês que é o hot money, é o dinheiro quente. Aquele dinheiro que é para pegar, ok, fez suas coisas, organizou e tal, devolve lá, tá? Porque ele tem uma taxa de juros elevada, porque ele foi montado para isso, para ser um limite de curtíssimo prazo, tá? Já o cartão também seria essa finalidade. Ele é a curtíssimo prazo, porque você usa o cartão, vem a fatura, e se você não tem dinheiro no dia, ok, muitas vezes venceu lá, vence no dia 5 e você está para entrar um recurso no dia 8, né? Ok, também a mesma lógica é para utilizar durante um curto espaço de tempo, tá? Ah, mas não tenho nada previsto para entrar, gastei demais e não tenho nada previsto para entrar nos próximos dias, a fatura vai ficar rolando? Não, você vai fazer um parcelamento de fatura, tá? Vai fazer um parcelamento. Parcelamento. Tá? Quando você perceber que já não vai ter dinheiro para pagar a fatura, não deixa rolar o negócio, não deixa rolar, tá? Faz logo o parcelamento, tá bom? Depois nós temos um empréstimo pessoal, né? Vou colocar aqui empréstimo pessoal sem garantia. A garantia sou eu, né? Garantia é o que você vai pagar, tá? Então esse aqui aí sim é um crédito de curto prazo também, né? Geralmente aí de 2 a 24 meses, tá? Onde você consegue daí, qual que é a vantagem do pessoal sem garantia? Ele é rápido também, né? Rápido de tomar, e você consegue planejar melhor a questão das parcelas. Então você consegue calcular as parcelas previamente, quanto que vai dar, e consegue ir lá fazer aquele exercício que a gente fez antes de encaixar no orçamento, tá? Encaixar no seu orçamento, certo? E ele é relativamente simples e prático de utilizar, tá bom? Depois nós temos, por exemplo, financiamento de veículo. Financiamento de veículo. Que tem a garantia do veículo, tá? Então, o que acontece? Sempre que eu tiver uma garantia, quanto melhor for a garantia que eu ofertar para o banco, né, para a instituição financeira, melhor as minhas condições, tá? O banco quer saber se você, o que acontece se você não pagar. Essa é a verdade, tá? Então, se não tem garantia, se você não pagar, não vai ter como executar alguma garantia, né? Então a taxa é um pouquinho maior. Eu estou fazendo aqui em ordem decrescente de taxa, tá? Então, aqui ó, a ordem decrescente de custo, na verdade. Deixa eu ver se tá bom na tela ali. Tá, dá pra ler, né? Tranquilo. Bom, então financiamento de veículo ou sei lá, que pessoa física não utiliza muito máquina, equipamento, mas também poderia ser, né? Basicamente seria o financiamento de veículo, que se usa bastante, é um dos tipos de crédito mais utilizados aí, tá? Também aqui eu consigo jogar aí para, sei lá, põe aí 48 meses, barra 60, tá? Nessa média, então isso aqui acaba reduzindo o meu comprometimento lá no meu orçamento, tá legal? O que mais aqui que nós temos? O empréstimo, que é uma linha especial, que é o consignado. Consignado é a melhor garantia que o banco pode ter, porque vocês sabem que o consignado
ele é desconto na folha de pagamento. Na folha de pagamento. Tá? Como assim? Você entrou lá no seu contra-cheque, você negociou lá um empréstimo consignado. Só que isso aqui depende de convênio, né? Então, se você trabalha numa empresa lá que não tem convênio com o banco, você não consegue fazer. Agora, se você é servidor público, aposentado e por aí vai, você tem esse convênio do consignado. E como é que funciona isso aqui? Tu tem lá o teu salário, vamos dizer que é R$3.000 o salário, e a parcela que tu negociou, que seja de R$300, ela vai ser descontada diretamente no teu contra-cheque. Então a empresa, antes de mandar o dinheiro para sua conta, ela já desconta e repassa para o banco. É uma garantia muito boa, e aqui você consegue então prazos maiores. Vou botar aqui até 120 meses. Consegue prazos bem longos, claro, depende muito do tipo de convênio, mas 120 meses ou 72 meses, tá? Um prazo maior e um custo bem atrativo também, tá? Então, essa seria uma outra opção de modalidade de crédito. O que mais temos aqui? Penúltimo, famoso imóvel. Ou melhor, nós temos dois tipos de operação. Tá? Nós temos um crédito pessoal. Com garantia de imóvel, tá? Que é diferente de um crédito imobiliário. Vou ficar de costas para poder escrever melhor aqui. Crédito imobiliário, tá? São coisas diferentes. O crédito pessoal com garantia de imóvel, tá? Ele você já tem o imóvel, já está pago, já está no seu nome, certo? O imóvel. E você usa ele como garantia para o banco para pegar um crédito pessoal, tá? Então aqui, ó, no pessoal sem garantia a gente tinha um prazo mais curto e um custo certamente maior. Aqui nós vamos ter um prazo bem mais acessível. Também aí vai 120 meses, vamos colocar, 10 anos, tá? Então você tem uma vantagem que a questão da parcela vai ficar relativamente mais barata de caber no seu orçamento, tá? E um custo também menor, né? Vai ter custos com cartório, enfim, tá? Mas é uma alternativa você usar o seu imóvel, como garantia para o banco e conseguir uma condição melhor, tá? E o crédito imobiliário é diferente, você ainda não tem o bem e você quer comprar o bem. Então o tradicional financiamento imobiliário, crédito imobiliário aí, que a gente já está acostumado, né? E aí o prazo, meus amigos, eu não sei na verdade por que eu, sendo bem franco com vocês, porque teoricamente essa operação aqui, a garantia é a mesma, uma alienação, que a gente chama, né? É o imóvel em garantia, tá? Não sei por que aqui no crédito imobiliário a gente pode chegar até 420 meses, por exemplo, até mais, mas geralmente 420 meses, tá? E aqui com garantia de imóvel não se chega a tamanha diferença, tá? Mas, então, o crédito imobiliário a gente já conhece, está mais acostumado aí, tá bom? Sempre por ordem de custo. Então, os mais caros rotativos, depois o pessoal sem garantia, financiamento de veículo ou algum outro bem, consignado, crédito pessoal com garantia de imóvel, tá? Claro, nesse meio aqui tem outros tipos, mas eu peguei os principais, né, as modalidades mais trabalhadas, tá? E aqui por último, eu vou colocar o que é mais barato em crédito imobiliário é você utilizar um cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito, vou colocar, pagamento em dia, tá? Pagamento em dia. Um cartão de crédito, um pagamento em dia, um cartão de débito com pagamento em dia, pode ser um débito pré-datado, por exemplo, mas desde que você pague ele certinho no dia da fatura, você consegue financiar até
45 dias. Se você não notou, tem lá no seu cartão o melhor dia para a compra, né? O melhor dia para a compra é isso, você comprando naquele dia, você tem um espaço ali de dias que você só vai receber na outra fatura. Então você ganha 45 dias, né, para fazer o pagamento, tá? E esse aqui, na verdade, ele é sem juros, tá? Sem juros. Porque quem paga o juro é de quem você está comprando, né? Ele acaba, a loja ou o que for, está financiando a sua compra sem juros para você, tá? E aí você ganha 45 dias para pagar, ou se for, pode parcelar, né? Pode esquecer, 12 vezes, 10 vezes sem juros no cartão. O que também nós vamos ver que não é bem assim, não é bem assim sem juros, tá? Até vou fazer um comentário agora rapidinho então. Se você for comprar alguma coisa, o 4 tá sem espaço aqui, mas vamos lá. Se você comprar uma coisa, ou for comprar uma coisa que custa 1.000, e a loja disser que, e você oferecer, não, mas se eu pagar em uma vez no cartão, quanto que é? E perguntar em 12 vezes quanto que é, e o preço for o mesmo, tem alguma coisa que não fecha aí, tá? Porque matematicamente, racionalmente falando, o preço em uma vez tem que ser mais barato do que em 12 vezes, tá? Isso é uma lógica de mercado, de educação, de finanças, tá? Aquilo que você, da mesma forma que o empréstimo que você pega, você paga mais lá na frente, quando você compra, né? A lógica é que você pagar em uma vez tem que ser mais barato que pagar em 12 vezes, ok? Claro que não são todas as lojas que praticam isso, mas aí cabe a sua habilidade de negociação para conseguir um desconto. Bacana? Então, basicamente, aqui os tipos de crédito, vamos repassar aqui os rotativos, pessoal sem garantia. Rotativos tem o cheque especial e o cartão de crédito, tá? E, por exemplo, o cheque especial, se viu que não vai conseguir já acertar num prazo curto, né? Que ele está pequenininho, mas é 1 a 3 dias, por exemplo, já passa para o próximo. Não, já me apertei, já vou para o próximo. Pessoal sem garantia. Tá? Me apertei no pessoal sem garantia. Tenta trabalhar com garantia. Tenta ir para esse aqui. Tem algum imóvel para você dar em garantia, algum carro de repente, né? E vai indo. Tá bom? Então basicamente é isso. Para a gente fechar aqui o vídeo, ou melhor, a Masterclass, para a gente fechar, eu vou falar também de outros custos sem ser o taxa de juros. Então, muitas vezes, o pessoal olha, taxa de juros baixou, taxa de juros tá baixa, tá boa, mas a gente sempre tem que olhar o todo, né? O todo. Assim como um carro não é só o chassi dele, uma operação de crédito também ela vai ter os seguintes componentes: os juros, por exemplo, eu vou botar 2% ao mês, tá? O que mais que a gente tem aqui? Que a gente tem que olhar? O IOF, que é a parte do governo, né? Como sempre, ele dá uma mordidinha ali, então a pessoa já está precisando de recursos, né, para comprar alguma coisa ou para financiar algum evento, ainda tem que pagar para o governo para se financiar, né? Essa taxa aqui ela é uma máxima de 3,38, se não estou enganado, é isso, tá? Para pessoa física. E máxima de 3... é a metade pessoa jurídica, dá 1,5 mais 0,38 dá 1,88. Posso estar um pouquinho enganado no cálculo aqui, tá? Mas é aproximadamente isso. Então, olha só, você já paga 3,38% na taxa máxima, né, de imposto. Isso aqui não tem como fugir, tá? Qualquer operação de crédito em qualquer lugar vai ter esse IOF. Não tem como fugir, tá? Mas é bom para você saber o que você está pagando. Aí nós temos a TAC ou CAC, que não é a fruta, taxa de abertura de crédito ou contrato de abertura de crédito, tá? Desculpa, comissão de abertura de crédito. Que é uma tarifa
que os bancos cobram para analisar o teu crédito, né, para ver se isso faz sentido. Então tem que cuidar, tá? Às vezes uma taxa de juros mais baixa mascara uma CAC alta, tá? Aqui seria muito chute eu botar um valor, porque varia muito, né, de banco para banco, mas ele pode ser mais alta, por exemplo, pode ser mais alta em relação à taxa de juros. Então o que ele faz? Mais alta ou mais baixa, né? Dá uma taxa de juros muito baixa, mas carrega aqui na tarifa, tá? Ou o contrário, também às vezes tem que analisar. O banco não te cobra muito a tarifa, te cobra um pouquinho mais na taxa, acaba compensando, tá? E por último, um dos custos também de... detalhe, não são todas as operações que tem IOF. Por exemplo, financiamento de imobiliário não tem IOF, tá? Crédito imobiliário não tem IOF. Tá? Então, o que mais temos aqui? Os seguros. Se for financiar um bem, um seguro do carro, por exemplo, né? Seguro do carro, seguro da casa que está financiando, a garantia ela tem que ter, por óbvio, né, uma proteção, porque se ela é garantia da operação, ela tem que ter um seguro, se acontecer com a sua garantia, está coberto o valor. Tá? E também o seguro pessoal, seguro de vida, que é muito importante, porque se você não conseguir, de alguma forma, se por acaso, né, vier a falecer, por exemplo, o empréstimo não vai ficar quitado, ele vai para o seu inventário, o banco pode cobrar isso lá dos herdeiros. Tá? Ou então, o que eu acho até pior, é você perder a sua capacidade de renda. Por exemplo, ficar inválido. Nossa, que horror! Mas ficar inválido é uma coisa muito triste, mas infelizmente pode acontecer. A gente tem que estar preparado. Né? Se você ficando inválido, quer dizer que você vai... É uma palavra meio forte, né? Na verdade, é a redução da sua capacidade de gerar renda, da sua capacidade de trabalhar. Por mais que você consiga, né, trabalhar, mas você vai ter a sua capacidade bastante reduzida. Isso ninguém quer. Então, se você já vai estar meio complicado por causa dessa situação, imagina se você tiver que arcar ainda com continuar pagando o empréstimo. Tá? Então, tem alguns seguros que cobrem essa questão de invalidez, de acidentes e tudo mais. Eu acho bem importante também analisar esse custo aí. Tá legal? Então, basicamente, era isso sobre a aula de crédito. Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, manda aí que é um prazer responder. Tá legal? Então, essa foi a Masterclass Jornada Financeira sobre o uso do crédito. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Fui!